Salve, salve, galera. Eu sou a Márcia e hoje a gente tá com a psicanalista Bianca. Bianca, eu queria saber de você, com quantos anos você teve essa vontade de ser psicanalista? Olha, a psicanálise ela veio na minha vida como uma descoberta. Na verdade, tem uma pessoa que chegou pra mim e ela fez a seguinte pergunta. Aí depois eu conto todo o processo, porque eu cheguei nessa... Porque que essa pergunta, em especial, me tocou tanto. Ela perguntou assim pra mim: o que você quer ser? O que você pretende fazer? Acho que era isso. O que você pretende fazer daqui 5 anos? E eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta para essa pergunta. E o que ia ser de mim daqui 5 anos? Porque eu não tinha uma expectativa pra mim daqui 5 anos. E daí, depois disso, ela passou um tempo e aquilo me incomodou, me gerou um incômodo. Porque até então eu descobri que eu estava só existindo, eu não estava vivendo a minha vida. Por N questões. E daí me surgiu uma oportunidade de a gente conhecer uma escola em Sorocaba e eu fui conhecer. Aí gostei, falei, é isso que eu vou fazer. E fui me apaixonando mais. Comecei o curso, me formei, não me formei, porque assim, a psicanálise é um processo, né? Então, enquanto a vida, você está em processo de formação. A sociedade vai sempre mudando e você vai sempre adquirindo conteúdo para lidar com aquilo. E daí, essa mesma pessoa falou assim: por que você não faz psicologia? Eu falei, psicanálise é legal, mas eu quero saber mais. Daí eu me ingressei na psicologia. Daí eu te pergunto, você quer saber o porquê que eu só estava existindo? Quero. Vou lhe contar. Eu sempre gostei muito de estudar, mas por falta de maturidade, decisões erradas, eu me engravidei, casei e depois que eu casei descobri que meu marido era dependente químico. Fiquei 10 anos com ele no uso, na dependência química. E foram 10 anos que minha vida estagnou. Eu literalmente perdi o meu propósito de quem eu era. Aí quando você não olha pra você e você não vê identidade? Eu acho que você tava vivendo mais pro outro. Total. Eu tava vivendo uma relação abusiva, uma dependência emocional. Então eu fui codependente dessa relação durante 10 anos. E mesmo com aquele sonho de querer ser alguém, de querer fazer algo, e eu queria não só fazer algo, eu queria fazer algo que agregasse também na vida das pessoas que me cercavam. Então não era só fazer por fazer, eu queria de alguma maneira ajudar outras pessoas. Mas eu não tinha condições de ajudar ninguém, porque nem eu estava me ajudando. Não tinha condições de ajudar a mim, como é que eu ia dar para o outro aquilo que nem eu tinha. E daí eu comecei num processo, em um grupo terapêutico, um grupo, foi Novamente, né? Comecei num grupo terapêutico chamado Novamente e nisso eu comecei a trazer alguns questionamentos do que eu estava vivendo. E ali que eu descobri que eu não estava vivendo, eu estava só existindo. E quando essa pessoa fez essa pergunta pra mim, eu sabia o que eu queria pro meu marido daqui 5 anos. Tanto que eu falei isso, eu quero que a oficina dele esteja bombando, que ele esteja em um salão. Daí ela falou, mas esse sonho não é seu, esse sonho é dele, o que você quer? E daí foi quando eu peguei e falei, não, preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque eu tô parada. Eu tinha, acho que uns 26 anos. Quantos anos você tem? 33. Caramba! Não achei que fosse tudo isso, não. Achei que você, tipo assim, tava na idade que você tava antes. Obrigada. Obrigada, eu vou ficar até mais feliz depois dessa. Mas não foi por acaso. Foi algo que eu me apaixonei. Sabe quando você descobre um propósito? Você pegar e ajudar a pessoa a tirar da onde eu estava, para fazer com que ela venha se tornar, ter autonomia da vida dela, ajudar a pessoa a reconhecer quem ela é, a ter a sua autoestima de volta, a
ter autoconhecimento, a sonhos, a ajudar, participar para que essa pessoa sonhe, tenha propósito na vida dela de novo, eu acho assim, pra mim é muito satisfatório. Quando você vê uma pessoa vivendo aquilo que eu vivi e você vê essa pessoa assim, crescendo, evoluindo, conquistando, fala, ai caramba, eu tenho participação naquilo. É muito satisfatório. Hoje você tá com o mesmo esposo? Mesmo esposo. E como foi esse processo para vocês? Ele começou a se tratar quando você entrou para a faculdade? Ou ele já fazia antes, você esperou ele melhorar para você estar ali com a cabecinha totalmente 100%? Ou você teve que conciliar tudo isso, mais a faculdade? Porque querendo ou não, é muito trabalho. Porque não é só a faculdade, provavelmente a faculdade, é filhos, é marido, é trabalho, é muita coisa. Eu costumo dizer que eu assim, são N Biancas que habitam em mim, né? Eu tenho meu lado profissional, então assim, eu sou psicanalista, me formei, atendo na clínica, esse é o meu lado profissional. Mas eu também sou mãe do Eduardo, do Gabi, sou esposa do Alex, sou mulher, que é algo assim que eu valorizo muito, porque por muito tempo eu deixei essa questão, eu fui mãe, trabalhei, mas deixei de ser mulher. E gosto de ter meu tempo, também sou fitness, tá? Um detalhe. Gosto muito. Nem parece. Eu gosto muito de dedicar tempo, de treinar, de ter uma rotina saudável. E eu também sou muito temente a Deus, então também estou sempre buscando a minha área espiritual. Então essas as partes da Bianca. Mas o que aconteceu? O meu marido, ele foi internado, né, em uma clínica compulsória. Então, ele ficou lá 6 meses. E nesse processo de 6 meses foi um processo assim, que eu tava grávida. Quando ele saiu da clínica, meu filho tinha 4 meses de idade. Então eu passei o processo, a minha gestação do meu filho mais novo sozinha, literalmente sozinha. Então eu trabalhava muito. O meu mais velho, os avós deles ajudavam a cuidar. Então eu trabalhava, eu achava assim, já que ele não cumpria com a função dele, porque ele não tinha condições de cumprir, eu precisava de alguma maneira dar conta. Então eu vivia para trabalhar, trabalhava muito. E depois que ele saiu da clínica, que ele começou a buscar estar bem, ainda teve umas recaídas depois que ele saiu da clínica. Depois que ele saiu da clínica eu também casei, eu não era casada. Mas assim, é tão engraçado que eu nem coloquei o nome dele no meu nome, que eu falava, eu vou casar, mas se eu separar, todo mundo eu não vou. Você demora demais pra casar, você não quer mais. Daí eu falei, se eu separar, eu não vou ter que mudar minha documentação. Olha o pensamento na época. Não então, assim, não pensa assim até hoje. Era muita imaturidade, né? Não tinha confiança. Então, assim, mesmo depois que ele estava bem, eu continuava vivendo em função dele. Até que chegou um ponto que eu falei, eu tenho que viver pra mim, preciso fazer algo pra mim. E assim, o dependente químico, ele é uma pessoa imatura. O dependente químico é imaturo, é uma pessoa instável. Porque assim, a pessoa ela busca a dependência química como uma maneira de lidar com as questões dela, né? Todo dependente químico, ele tem uma dor, que ele carrega essa dor e ele supre essa dor através da química, do álcool e tudo mais. Que foi a questão do meu marido, né? Tem todo um histórico, porque que ele foi assim. Hoje ele tá 6 anos limpo. Mas quando eu comecei a investir em mim, que eu comecei a valorizar mais o meu eu e dedicar tempo a mim, ele já estava bem. E hoje ele é o meu maior investidor. Ele fala que ele é o meu patrocinador. Mas assim, por muito tempo ele regrediu em comportamento, regrediu em fala, emocionalmente. Então eu pensei, eu preciso buscar estar bem. Eu não posso estar bem se ele estiver bem, eu preciso estar bem. E daí foi quando eu falei, eu confronto muito ele. Tem vezes que ele até fala, você tem que parar de ser psicanalista perto de mim. Eu já fui levei umas broncas por isso.
E daí eu É que você tem que testar em alguém. Não tem como você ignorar. A pessoa traz alguma coisa pra você e testar nele, vai fazer o quê? Ele tem histórico, ainda ajuda. Sim, não tem como. Mas assim, todo esse histórico, ou entender um pouquinho mais de por que eu agi, como eu agi, fez com que eu me dedicasse mais a isso. Né? Porque eu queria de alguma maneira saber por que eu me permiti. Deixei ultrapassar tantos meus limites, porque eu ultrapassei muitos meus limites, né? Viver com uma relação assim, onde a ponto de você querer ficar em casa, se esconder, porque você tinha vergonha, eu tinha vergonha, eu pensava, eu não quero que as pessoas saibam que eu vivo isso, eu tenho vergonha da minha vida. Então assim, não só, né, eu vivi todo esse processo, mas graças a esse processo que foi assim um pontapé para mim falar, eu preciso tomar uma atitude e chegar e continuar buscando o que eu estou buscando e onde eu estou, e alcançar coisas maiores. Mas no fundo acho que há muito amor também, né? Porque querendo ou não, muita gente desiste no meio do processo. Às vezes talvez não falo nem da questão assim de estudar, mas às vezes a questão da relação em si, né? Porque é muita coisa. Mas diz que a mulher, ela aguenta mais, né? Olha, eu tava conversando isso hoje com uma amiga e hoje eu tenho consciência que eu não suportei por amor. Tenho consciência. Para algumas pessoas é até difícil ela assumir isso, mas eu não suportei por amor. Eu suportei por dependência emocional. Na minha mente, ruim estava, pior era sem. Era esse o meu pensamento. Por isso que no dia 24 de fevereiro a gente vai fazer um workshop falando sobre relacionamentos abusivos. Falar sobre relacionamento abusivo, eu posso falar com autoridade, porque eu vivi em um. Mas não só, né, com meu marido, mas questão familiar também. Mas não foi por amor. Pelo contrário, foi pela falta dele. Eu suportei tudo que eu suportei porque eu não tinha amor próprio, não tinha autoestima. Na minha cabeça, se eu saísse daquilo, ia ser pior, porque aquilo era o que eu tinha. E era difícil pra mim imaginar, fantasiar algo maior, se aquela era a minha realidade. Então o meu medo se eu abandonar isso, o que eu vou ter? Aqui pelo menos eu tenho alguém que me rouba, que mente, que não me ajuda em nada, mas eu tenho alguém. E se eu não arranjar ninguém? Como é que eu vou cuidar do meu filho, que hoje tem 13 anos? Como é que eu vou cuidar do meu filho sozinha? Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Então, assim, não foi por amor, foi por dependência emocional total. Eu tenho convicção disso. Eu não suportei 10 anos por amor, não. Então, se você já fosse formada, já era. Então. E outra coisa, eu trabalhei muito em indústria. Trabalhei muito tempo em indústria. E eu não gostava. Eu não gostava de ter horário para chegar, de ter horário para sair, suportar algumas coisas que você suporta dentro de empresa, porque empresa, né, você tem que suportar muitas questões, que só muda o nome da empresa, mas trabalhar em empresa é suportar essas questões. Fofoca, injustiça e tudo mais. E aquilo me incomodava muito, eu pensava, pra mim poder sair de um ambiente desse, eu preciso tomar uma atitude, porque senão, algo que acontecia muito, as pessoas reclamavam, mas elas não faziam nada pra sair daquele lugar. E eu ficava, gente, eu não posso desse jeito, eu preciso fazer alguma coisa, preciso buscar um conhecimento, porque senão eu vou viver, vai passar anos, eu vou continuar aqui reclamando, mas o que eu tô fazendo? Assim, foi um despertar. Não foi um despertar da hora pro outro. Porque assim, quando veio esse despertar, veio todo esse confronto na minha vida, eu tive que assumir a responsabilidade do caos que eu tava vivendo. E isso era difícil. Você saber que você tava com alguém por dependência não é fácil. Você saber que você não tem autoestima, saber que você não tem amor próprio, não é fácil.
Então, assim, eu tive que lidar com esses conflitos, a insegurança, porque eu fiquei 10 anos nessa vida, daí voltar para uma sala de aula me gerou muita insegurança, medo de não dar conta, medo de não ser boa o suficiente, daí vinha a comparação, né? Então, assim, todas essas questões foram questões que eu carreguei durante muito tempo. Então, que hoje eu falaria sobre esse assunto, eu tinha vergonha. Você acha que isso ajudou muito, assim, depois que você começou a estudar? Isso te ajudou, assim? Ajudou, com certeza. Hoje em dia, do jeito que você falou, é um fato que você melhorou, mas veio o pós, né? Depois você começou a estudar, você entendeu mais sobre a rotina, esse tipo de coisa, foi o que ajudou mais ainda a alavancar. Com certeza, né? Porque o conhecimento, ele abre portas. E eu busco ainda muito, né? Ainda tenho muito que aprender. Estudo ainda todo dia, não só psicanálise, mas por eu estar na faculdade também estudo bastante. Mas aí entrou uma outra questão na minha vida, que é a insegurança do meu marido. Mesmo ele estando bem, ele era uma pessoa muito insegura, autoestima muito baixa. Então, ver ele me ver buscando algo pra mim gerou muita insegurança dele, porque daí começamos a fazer o quê? A gente estava aqui, daí eu comecei a buscar e ele parado. Sabe quando as conversas não batem? Sei. E foi um processo. E pro homem ainda é muito mais difícil isso, não sei porquê, mas Muito. E daí tem a questão da imaturidade, meio infantilizado por N questões, né? Perdeu muito tempo da vida dele também, né? Por conta da dependência química e tudo mais. Então isso gerou muito conflito, até que, né, enfim, ele buscou ajuda terapêutica. Foi com muita luta que ele buscou ajuda terapêutica, porque até então o que ele fazia? Ele transferia toda a responsabilidade dos desentendimentos pra minha vida. Ai, você tá se achando, você... Só porque você é psicanalista, né? Agora vem com esse papo de psicanálise pro meu lado. Então, daí foi outro conflito. Mas ele começou a buscar ajuda e melhorou, graças a Deus. Isso é ótimo. Quando vai ser o workshop de vocês? Dia 24 de fevereiro, né? 24 de fevereiro. Vai ser aberto para todas? Todos. Tem no meu Instagram... no Instagram da clínica, porque pra quem não sabe, eu atendo na clínica Empati, que fica no centro, perto da igreja Santa Rita, não lembro o endereço agora, mas fica próximo à igreja Santa Rita. E tem o Instagram da clínica e a gente vai estar fazendo esse workshop, vai ser 4 dias. Né? Cada dia vai ser um profissional que vai estar dando aula. Então, um dia vai ser eu, um dia vai ser a psicóloga Jaque, outro dia vai ser a psicóloga Silvana. E no último dia vai ter um advogado que ele vai estar trazendo questões jurídicas sobre o relacionamento abusivo, sobre a Lei Maria da Penha. Então, assim, muitas pessoas elas não sabem que elas estão vivendo uma relação abusiva. E outras, elas até sabem, mas geralmente as pessoas que estão vivendo relação abusiva, elas se permitem ser manipuladas, então elas carregam muita culpa. Porque geralmente quem está fazendo o abuso, o abusador, ele transfere muita culpa para a pessoa. Então a pessoa ela acaba se sentindo responsável pelo humor do parceiro. Então se o meu parceiro tá bravo, aí eu fiz alguma coisa que deixou ele assim. É um pensamento. Então a pessoa tem uma autoestima baixa, a pessoa ela pode ter depressão, a pessoa ela perde a consciência de quem ela perde a identidade, e daí ela vive em função do abusador, ela carrega não só a culpa, mas também a vergonha de estar vivendo nessa relação. Pensa que se aquilo que eu disse sobre mim, se está ruim assim, pior pode ser sem essa relação, porque o que vai ser de mim? E se eu não conseguir arranjar ninguém?
E se for pior se eu separar, então eu vou continuar aqui, porque aqui eu conheço. Entendeu? Então tem muitas pessoas que elas têm muita dúvida em relação à parte jurídica, então vai ter todo esse respaldo nesse workshop. Viu, galera? Então se vocês tiverem interesse em participar, é aberto no dia 24 de fevereiro, vocês podem comparecer. A gente vai deixar a gente vai deixar para vocês o Insta, para vocês poderem estar seguindo, acompanhando, e podem ir sem medo. Isso aí, problema todo mundo tem, é bom que vocês já tentam resolver um. Grande. Isso. É muito bom assim, porque hoje eu vejo que todo esse contexto que eu vivi e teve N pessoas que me ajudaram nesse processo e me ajuda, tá? Eu não saí desse processo sozinha. E tem muitas mulheres que passam nisso. Isso aí é tipo assim, muito comum. Acho que a cada 10, talvez 8. Às vezes, talvez menos, mas não sei. Hoje em dia é muito comum, porque às vezes a pessoa associa só o narcótico. E não tem só o narcótico, né? Tem muita droga lícita que pode consumir, que a pessoa sofre disso e vai descontar em algum canto. Isso, o pior é o álcool, né? Porque o álcool é legalizado. Então assim, a gente fala, mas a pessoa ela usa cocaína, ela usa crack. E normalmente é só quando bebe. Isso, e o álcool é terrível, porque o álcool, qualquer esquina que você vai, você encontra. Daí as pessoas, é algo assim que eu uma crítica minha. As pessoas, elas focam muito no dependente químico, né, no tratamento. Eu creio que as pessoas, elas podem viver a sua recuperação bem, consciente, em equilíbrio, mas as pessoas, elas não esquecem que tem por trás desse dependente químico uma pessoa codependente, uma mãe codependente, uma esposa codependente, filhos codependentes, que precisam de ajuda, que precisam desse acolhimento, né? Geralmente ainda há na sociedade muito preconceito, mas tem como, quando a pessoa quer, quando esse dependente ele quer tratamento, porque se não quer, não tem o que fazer. Mas quando a pessoa quer, tem como essa pessoa viver bem em sociedade, né? Mas precisa também de ter um acolhimento para a família. No meu caso, eu tive muito acolhimento, não só por conta que eu busquei, mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né, nesse processo, para mim poder me reencontrar. E o legal é que hoje, assim, na minha casa tem muita clareza, a gente fala muito abertamente sobre isso, né, com meus filhos e tudo mais. E eu acho legal o jeito que eles falam, né? O meu filho de 13 anos mesmo, ele fala, mãe, minha mãe é psicanalista. Eu acho muito bacana nisso, porque eu vejo o orgulho dele, ele viveu esse processo comigo durante muito tempo, né? E isso afetou ele grandemente. E um também dos motivos que me fez buscar conteúdo, conhecimento, para mim poder também ajudar ele no processo dele. Hoje ele é adolescente. Adolescente não é uma fase fácil, mas hoje eu consigo ter um relacionamento saudável, falar abertamente com ele, não só com ele, mas com meu marido também, né? Meu marido tá limpo há 6 anos. Então, nesse tempo que ele está limpo, ele teve que também passar por muitos processos de autoconhecimento, e está passando ainda muitos processos de autoconhecimento, porque se for uma busca só minha, não adianta, precisa ser uma busca de ambos, né? Então a gente ainda bem tá bem nesse ponto. Isso é bom. Há quanto tempo já que você exerce? Olha, eu tô na clínica há 1 ano. Bastante tempo já. É isso. Quais foram os casos mais difíceis para você dentro desse 1 ano? Casos mais difíceis? O que foi mais difícil, assim, você tratar? Você falou assim, nossa, isso tá sendo uma aprovação. Eu não vi nenhum caso assim desafiador que eu falo, meu Deus, será que eu dou conta?
Ainda não vi nenhum caso. Eu tive uma vez um caso de uma pessoa depressiva mas é algo não era tão difícil comparado com os casos que eu ouço, né? Como a gente está sempre compartilhando lá na clínica sobre os casos, então assim, tem alguns casos que eu ouço, que a gente compartilha, que eu penso, ai, ufa, ainda bem que não é meu. Mas me ajuda muito, abre muito, e a gente está sempre trocando conteúdo, uma ajudando a outra. Quando a Jaque chega e fala assim, nossa, eu tô com um caso assim, assim, assado, daí eu pego e falo, Jaque, mas por que não trabalhar assim? Você já viu esse lado? Já pensou por esse raciocínio? Já trouxe tais questões? E a mesma coisa ela faz comigo. Então assim, tem casos que você acha desafiador, mas como você está sempre trabalhando com pessoas que têm a mesma visão que você, acaba que a gente compartilha, a gente enfrenta e dá tudo certo. Você trabalha só na clínica, né? Isso, eu trabalho só na clínica, tanto presencial quanto online também. Mas eu prefiro presencial. É que agora, depois que passou a pandemia, já não tá... o pessoal prefere mais, né? Que na pandemia tava tendo muito online, né? Eu acho assim, muito prático online, né? Eu mesmo faço terapia online. Você sabe que eu não vou mentir, eu tenho meio que um preconceito do online. Não é bem um preconceito. É que quando você tá na sala, é só você e ela. Isso. Então, se a parede dali tem ouvido, quem tá do lado de fora você não conhece. Quando você tá na sua casa, normalmente você vai fazer ou na sua casa, às vezes no seu escritório, você tem a leve sensação de que a sua parede tem ouvido. E eu acho que você não é tão verdadeiro quanto você poderia ser. Por isso eu prefiro o tete a tete por causa disso, entendeu? Porque eu acho que a sua sala é mais particular que a minha. E pode chegar alguém, né? Se você tem criança, você tem que meio que dividir sua atenção com as crianças. E na clínica você tem mais um acolhimento. E pra gente que é o profissional, você consegue ter um contato maior com o paciente. Porque ali no set você analisa tudo, analisa o comportamento. Então quando você tem um vínculo com a pessoa, você percebe que a pessoa ela sempre age de tal maneira. O dia que ela age diferente, te traz um alerta. Que houve? Tá diferente. E talvez essas percepções no online não seja tão claro. É porque você não analisa só o que a gente fala, você vai analisar também o nosso comportamento, né? Tudo. Então, normalmente é só o rosto e as mãos dizem muito. Exatamente. Tem vezes que você tá no online, já aconteceu, você tem que falar. A pessoa assim, tem como você arrumar essa câmera? Eu só tô conseguindo enxergar aqui, Anne, você. Já aconteceu comigo. Porque senão você não vê nada, você só vê o rosto. E aí você não tem muito o que saber. Não tem muita informação. Vai que a pessoa tá falando uma coisa ali e tem mais coisa. Então você acaba percebendo. E isso ajuda no seu trabalho, né? Quando você olha alguns detalhes na pessoa, ajuda no meu trabalho. Hoje quais são os casos mais assim, dentro de um ano? Quais são os casos mais comuns de aparecer pra você? Além do relacionamento abusivo, que é muito comum, é algo assim que eu vejo que é as pessoas que elas são pessoas que não têm autoestima, que não têm amor próprio, pessoas dependentes emocional. É muito comum. Muito comum. Mulheres, eu tenho muitas mulheres, né? Então mulheres que elas não têm uma identidade de quem elas são, não tem uma visão de quem elas são. Se você fala quem você é, você não tem resposta. O que você gosta? Não sei. O que você sonha? Não tenho. E você já teve alguém que você se identificou ali? Sempre. É porque quando você fala assim, você fala, nossa. Sempre tem, mas já teve casos de eu ter que sair, né? Tipo, o paciente sai e daí eu correr na sala do lado e falar, olha, me ajuda. Ou levar pra minha análise, né? Entendi. Porque a gente tem que estar todo o tempo fazendo análise exatamente por isso. Porque quando o paciente traz alguma coisa, algum conteúdo que te gera algum desconforto,
né? Então você tem que trabalhar isso em você, isso revela algo em você. Daí você tem que levar pra análise pessoal. A psicóloga tem que passar com outra psicóloga frequentemente? É o ideal. É o ideal. Então vocês normalmente fazem o quê? Uma sessão por semana? Ou quinzenal. Também. Mas é porque assim, ali não tem só uma psicóloga ou um psicanalista. Ali tem uma pessoa. E ela também precisa trabalhar aquilo que ela tá sentindo. Isso. Porque às vezes não é seu, né? Porque quando você ouve as pessoas, você passa por isso, ela carrega, você carrega um pouco pra si, não carrega? Quando a pessoa traz algum conteúdo pra você e o conteúdo que ela trouxe em você é algo que não tá bem elaborado dentro de você, você acaba carregando sim. Então, pra você, né, no caso, você acha que, no caso, o que mais acaba carregando é aquilo que às vezes você já carregou? Ou você acha que às vezes não, às vezes é uma história muito profunda que você nem conseguia imaginar como seria, o que é pior nesse caso? É o que é mais profundo na gente, né? Isso, porque assim, se uma pessoa traz, por exemplo, um caso de abuso sexual e é algo que eu não tenho habilidade, eu não tenho ainda uma maturidade, emocionalmente de trabalhar com aquilo, eu não vou conseguir só ajudar o paciente. Eu vou me afetar com aquilo. E não é esse o propósito. Por isso que quando traz um caso pra mim ou pra qualquer profissional, o ideal é a gente estar passando para outra pessoa se eu não tenho condições de trabalhar aquele conteúdo com o paciente. Mandar, encaminhar para alguém que possa. Né? Igual eu não peguei ainda ninguém que sofreu, no caso, as crianças. Já peguei pessoas que sofreram de abuso sexual, mas criança, por exemplo. Hoje eu não sei se eu sei trabalhar com alguém, com uma criança, não sei se eu tenho a condição. Já peguei uma criança trazer um conteúdo desse pra mim e eu consegui ajudar ela sem ser afetada com aquilo. Eu acho que eu choro lá. É isso que eu falo, não sei se eu teria, eu também não sei, meu psicológico ficaria, eu assisto o filme e tô chorando. Isso, isso eu garanto, não conseguiria. Porque só de ver um filme que uma criança sofreu um abuso, nenhum filme eu já fico abalada. Imagina trazer essa questão pra mim, eu acho que não. Mas você quer trabalhar com criança também? Eu ainda quero me especializar mais. Você quer se especializar porque você tem que passar por esse processo? Ou é porque aí é muito, né? De repente você quer só trabalhar com adultos, é que você tem que passar por aquele processo. É porque a linguagem da criança é diferente da linguagem do adulto, né? A maneira que você trabalha com a criança é muito diferente. A criança, ela não é tão objetiva como um adulto. Então, aquilo que você pergunta para o adulto, ele vai responder. A criança, talvez não. Se você perguntar, ela talvez não saiba responder. Mas se você talvez brincar com ela, você consegue tirar muito conteúdo dela de maneira espontânea. Porque a criança é mais espontânea que o adulto. Porque o adulto, ele vai falar aquilo que ele quer. Ele vai falar aquilo que ele acha que ele deve, que ele pode. A criança não, só vai falar, é mais automático, a criança é mais natural, a criança não vai mentir com tanta frequência. A criança, ela só vai falar. Então é mais fácil você trabalhar com criança, apesar de que eu ainda não me sinto preparada para trabalhar com criança, porque tem toda uma abordagem específica, né, uma técnica específica, mas é mais simples com a criança do que com o adulto. Hoje você está fazendo qual ano de qual semestre, né, que você está em semestre? Tem semestre. Terceiro semestre. Terceiro semestre. Ainda não abordou crianças nessa parte, né? Ainda não. Eu aprendi um pouco sobre a infância na psicanálise, sobre Melanie Klein, mas preciso me aprofundar mais. Apesar de que eu gosto muito de trabalhar, de ouvir elas, eu gosto muito de entender o pensamento delas, de ver elas brincando, eu acho muito curioso, né? Porque assim, a psicanálise, ela entende o quê? Que muitos dos conteúdos do adulto, ele adquiriu na infância.
Então assim, passou minha fase de criança, meu tempo de criança foi-se e agora eu sou adulto. Não. A gente vê que muita da criança se manifesta no adulto. E isso é curioso. Daí pra você entender um pouco disso, você tem que entender um pouco do comportamento infantil. Eu acho muito curioso o comportamento infantil. Pra lidar com um adulto, por enquanto. Pra lidar com a criança ainda não. Ai. E quais são as diferenças da psicóloga, da psicanalista e a psiquiatra? Bastante. Porque a psiquiatra, ela pode medicar. O psiquiatra, ele pode fazer um processo terapêutico? Ele pode. Tem psiquiatras que ele pode ser um psiquiatra, um psicanalista e ele pode fazer um processo terapêutico com o paciente. E ele também pode medicar. O psicólogo, o psicanalista, ele não pode medicar. O psicólogo, ele tem várias abordagens na psicologia. E o psicólogo, ele pode fazer testes, né? Tem muitos testes que ele pode estar passando para descobrir transtornos no paciente. E o psicólogo, ele trabalha muito com a área também comportamental. Tem várias abordagens, né? Tem TCC. Deixa eu lembrar agora. Tô só com TCC na minha mente. Isso aí, tá no TCC mesmo, ó. Tô só com TCC na minha mente. Mas tem muitas abordagens que você pode trabalhar na psicologia. A psicanálise, ela também é uma abordagem, mas ela não é uma abordagem que você precisa exclusivamente da psicologia para você se formar um psicanalista, né? A psicanálise, ela entende que muitos dos seus processos infantis ainda estão no adulto. Então a psicanálise vai sempre voltar lá atrás para conhecer um pouquinho daquilo que você viveu, porque a gente entende que muito daquilo que você viveu ainda impacta na sua vida. Não que todo o conteúdo do adulto, todo o conteúdo que ele está trazendo na clínica foi que ele viveu na infância. Não é isso. Tem também questões de agora que precisam ser trabalhadas em você. Mas a gente entende o quê? Que muito daquilo que você viveu vai te afetar nas suas decisões. Você vai carregar inconscientemente na sua vida adulta. Então tem diferença. Você pode ser um psicanalista e pode não ser um psicólogo. Ou você pode ser um psicólogo e psicanalista também, né? Tem as suas diferenças. Mas a maior diferença de um para outro é isso. O psicanalista, ele vai estudar muito seu inconsciente, seus conteúdos inconscientes, vai tentar trazer para sua consciência. O psicólogo, ele vai trabalhar muito também a área comportamental. E o psiquiatra, ele pode medicar. Ele pode fazer tudo. No caso de uma pessoa que tem esquizofrenia e tudo mais. E nossa, ali eu fiquei tão curiosa, falei, nossa, eu queria o número dessa pessoa pra me perguntar, conhecer ela. Eu já queria saber. Você ainda não tratou, né? Não, já queria saber o que levou ela a se tornar uma esquizofrênica e tudo mais. Então a esquizofrenia, a esquizofrenia não, a anorexia. É dela, né? Anorexia. Eu já achei. Anorexia. A esquizofrenia, nós todos estamos Sujeito a ter. Porque, assim, quando a gente fala de transtorno emocional, a gente não tá falando de doença, a gente tá falando de um transtorno. A doença, ela tem uma causa, a gente vai lá, passa um remédio, ou toma um remédio e tem a cura. O transtorno, não. O transtorno, a gente vai conviver com ele a vida inteira. Você já trabalhou com uma ninfomaníaca? Não. Ela é curiosa, né? Ela tem que pegar a psicóloga do telão. Não, Carol, você. Eu acho sensacional. Eu não sei se eu teria estrutura de ficar ali, fazer todo o processo, tipo, mas eu acho sensacional, cara. Porque é um transtorno que também nasce com a pessoa. Tudo que é transtorno não tem uma causa. Não, tem uma causa, mas não tem uma cura. Que é o que despertou aquele momento. Isso. Um exemplo do esquizofrênico, às vezes a pessoa passa por um quadro emocional muito forte, que a esquizofrenia é uma dissociação, nossa mente, né, ela dá uma bugada, a gente dissocia, a gente sai da realidade. E se a gente não, que nem a minha paciente, ela saiu da realidade. Só que daí a gente já conseguiu trabalhar e a gente voltou.
Só que tem muitas pessoas que não gostam. E de fato, dependendo do esquizofrênico, tem uma coisa assim sobre-humana? Porque diz que quando a pessoa, por exemplo, eu sinto que eu sou um cara de... Eu tenho 40 quilos, mas eu sinto que eu sou um cara de 80 quilos e eu faço mais além do que eu poderia fazer na minha outra personalidade, ou não? Eu acho que isso daí é que ela tá falando, Ela tá falando do transtorno dissociativo de personalidade. Pra mim era a mesma coisa. Não, é diferente. Assim, se você for colocar no Google, você vai ver que muitos dos transtornos, os são muito sintomas são parecidos, parecidos. mas a gente tem, cada um tem um seu quadradinho. E como você identifica? Estudando. E assim, importantíssima essa pergunta que você falou. Porque não é em 1 mês, 2 meses ou 6 meses que a paciente vai chegar e você já vai dar um diagnóstico. Eu até falo muito isso com a Bia. Sim, porque dependendo da pessoa vai muitos anos. Eu mesmo fiz foi 1 ano de terapia, 1 ano, né? Então, tipo, o processo começa a pensar num diagnóstico a partir de 1 ano. E nós, psicólogos e psicanalistas, a gente não fecha diagnóstico, a gente levanta diagnóstico. Então, essa pessoa tem suspeito que ela tenha esquizofrenia. Então, a gente levanta a hipótese, faz o encaminhamento, manda pro psiquiatra, o psiquiatra, como médico, fecha o diagnóstico. Mas geralmente são 3 profissionais. Tem muito borderline pra lá? Ai, tem. Aí tem. Eu ia falar da sua irmã. Mas deixa. A minha sogra é esquizofrênica. Ela A minha sogra é. Hereditário? Não exatamente. Não. É ou não é? Exatamente Não. A esquizofrenia, qualquer um tá passível. Eu não tenho nenhum caso na minha família, mas se eu passar por um quadro muito intenso emocional, eu posso abrir um quadro de esquizofrenia. Porque muita gente tem esse medo. Eu também não sei se é porque também você assiste muita série de TV e normalmente todo mundo, minha mãe era, talvez eu possa ser. Então fica como se fosse uma coisa hereditária. Não, mas você pode, né, no caso, como ela falou, porque assim, tem um primo do meu marido que ele passou por um trauma e ele saiu fora da casinha, literalmente, há anos. Se tornou um esquizofrênico, faz tratamento psiquiátrico. A minha sogra mais sai. Olha, você vive bem, você pode. A minha sogra, ela vive tranquila, toma seus remédios, tarja preta, mais de um, toma vários, não sei qual o remédio que ela toma. Mas ela vive uma vida comum, porém, ela não pode passar por muitos estresses. Se ela passar por muitos estresses, ela surta. Literalmente surta. Se ela vê uma briga, ela surta. E quando ela surta, mesmo ela tomando remédio, quando ela surta, ela literalmente sai fora da realidade. Então depois que você adquire o transtorno, você trata, mas não cura. Não cura. Porque transtorno não tem cura. Todos eles. Tem tratamento. A dependência química ela é um transtorno. Não tem cura. Não tem ele cura. vai ser dependente químico pelo resto da vida. O que acontece é que ele vai ter um tratamento, tem que seguir o tratamento, ele tem que fazer o sugerido, tem que fazer terapia, tem que estar perto de pessoas que têm a mesma questão, o mesmo... Evitar alguns lugares, pessoas e hábitos que possam remeter comportamentos que leve ele a uso, mas ele sempre vai ser um dependente químico. Isso é pra todos eles. Pra todos, é um dependente químico em recuperação. Não falo assim, eu falo todos os transtornos no caso. Sim. O pessoal vai entendendo melhor a explicação, entendeu? Algumas coisas a gente corta, mas a pessoa que eu falei é a informação é Jaque. Ela, eu até trouxe ela e falei, Jaque, você vai lá comigo, porque você faz parte da minha história. Então assim, eu comecei a psicanálise por conta dela, né? Por conta de mim, mas ela foi a que deu o pontapé. Ela que me confrontou, ela que foi um start na minha vida. Faça psicologia também. Ela falou, Bia, vamos fazer psicologia? Eu vou fazer, porque depois disso eu penso, nossa, eu perdi tanto tempo que agora mas eu penso que nessa parte é um pouco de Deus também, porque nessa parte era o seu momento. Talvez se você tivesse feito antes, naquele outro momento que eu tava não tinha muito, condições, você não tinha feito. Não teria condições. Psíquica, maturidade, né, não seria uma carga que eu suportaria carregar se fosse outro tempo. Hoje é o momento certo, né? Estou fazendo tudo esse processo com 33 anos, mas o meu tempo é agora e nunca é tarde pra você começar. E isso é algo assim que eu acho muito fantástico, né?
Gente, nunca é tarde. Porque tem pessoas que falam, ai, mas eu vivi tantos anos nessa situação, agora, sei lá, com 40 anos eu vou buscar fazer algo pra mim. Comece, apenas comece. Comece com simples, mas comece com simples todo dia, você fazendo uma coisinha pra você, até um dia que isso se torne um hábito, isso se torne parte da sua vida. Nunca é tarde. Tarde é quando não há vida. Tipo, se não há mais vida, acabou, já era. Mas enquanto há vida, há esperança, há mudança. Tem uma das pessoas mesmo que vai participar do workshop, ela começou a fazer... Ela entrou na faculdade com 50 anos, né? 54, hoje ela tá atendendo com a gente com 60 anos. Que tá atendendo super bem. Tá vendo, gente? Não tem legal. tempo. É muito legal. E tem uma energia, tem uma vontade de viver, assim, ela é maravilhosa. É maravilhosa, é verdade. E assim, você até dá mais valor a tudo isso. Você se dedica mais, porque você sabe o tempo que você perdeu. Você sabe da sua história, então você se dedica mais a tudo isso. É muito fantástico. Então esse negócio, tá tarde demais para começar, não tá tarde. Não. É o seu tempo. Se você não começou antes, porque não era o seu tempo. Seu tempo é agora. Comece agora. Sim, que aí talvez você chegue até o final. Sim, porque algo assim que eu penso. Na verdade, você tá mais preparada, né? Acho que você já tomou tanto. Você já tá... E o tempo vai passar. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então passe fazendo alguma coisa pra você. Igual assim, quando eu comecei na faculdade mesmo, eu pensei, nossa, são 5 anos. Daí ela falou assim pra mim, Bia, esses 5 anos vai passar. Rápido. Você fazendo, você não fazendo, vai passar. Mas já passou 1. Já passou 1 e meio. Já vou começar outro semestre. Caramba, passa muito rápido. Mas você não falou se já tratou ninfomaníaca? Ela tá curiosa, né? A gente precisa arranjar alguém que tratou pra trazer aqui. Não, mas falar com ela. deve ser uma coisa assim meio diferente. Quais são os transtornos assim que são mais difíceis de tratar? Mais difíceis. Que se eu falasse os mais comuns, eu ia falar ansiedade. É que esses aí são comuns. São muito comuns. TDAH. Acho que não tem ninguém que não tenha ansiedade. Se tem, por favor, me apresente. Eu não conheço. Ansiedade todo mundo tem. Ansiedade é até necessário pra gente. Agora, quando ela é um transtorno, é um problema. Transtorno de ansiedade não é todo mundo que tem. Mas ansiedade todo mundo tem. O transtorno de ansiedade que acaba gerando o pânico, né? Sim. O medo excessivo, né? A pessoa sempre ela se coloca numa posição de alerta como se a qualquer momento ela tá correndo perigo. Algo ruim pode acontecer. E isso daí pode fazer com que ela venha entrar no estado de pânico. Mas a ansiedade todo mundo tem. Agora, um transtorno difícil, não consigo pensar em um agora. Consegue, Jaque? Um transtorno difícil de lidar? Então, minha opinião, assim, acho que todos eles têm o seu grau de dificuldade, né? Cada um dentro do seu espaço, cada um com uma forma de tratamento. Assim, tem uns que demandam mais, né? Transtorno bipolar, a esquizofrenia, tem alguns transtornos que demandam mais, mas todos eles dentro, né, tem as suas particularidades, tem um modelo de tratamento, então todos eles a gente tem que ter ética, a gente tem que se empenhar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se entregar, né? Então... E daí tem a questão que cada indivíduo é único. Talvez você lidar com 2 indivíduos com o mesmo transtorno, um seja mais fácil trabalhar que o outro. Porque cada ser diferente. Não é do mesmo jeito, né? Talvez o transtorno em uma pessoa é de uma maneira, na outra ela vai agir de outra maneira, vai trazer comportamentos diferentes, então crises diferentes. Então, assim, Quando você sabe a hora de pedir ajuda? De pedir, me explica melhor pra mim saber. Eu falo assim, quando você
Porque tem muita gente que não acha que precisa, a maioria acha que não precisa. A maioria. Quando você vê que realmente é quando você precisa. Porque normalmente as coisas partem mais da gente do que do outro. Que você não olhar, você não vê. Quando você pode falar assim, gente, se tá assim, talvez tá na hora de vocês repensar e procurar ajuda. Olha, eu não sei se o que eu vou responder é certo, qualquer coisa já que me corrige. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Mas ela ter consciência que ela precisa de ajuda é o essencial. É a minha opinião. Porque assim, você conversa com muitas pessoas. Tem vezes que você tá na rua, você para com uma pessoa pra conversar, você pensa, mano, ela precisa de ajuda. Mas ela tem que querer buscar ajuda. Porque quando a pessoa não quer, é difícil trabalhar com uma pessoa que não quer ajuda. Então muitas pessoas querem, né? Algumas mais do que a outras, mas isso tem que ser muito do paciente, do indivíduo. Porque assim, quando uma pessoa, mesmo que ela vai buscar a clínica para buscar um tratamento psicológico, terapia, análise pessoal, mesmo que ela vá, tem pessoas que elas estão fazendo análise pessoal. Elas estão, por exemplo, há 1 ano fazendo, mas ela não começou a análise dela, ela só tá lá. Não consegue se abrir. Não consegue. E como que é trabalhar uma pessoa que não consegue se abrir, sabe? Aquela pessoa só do sim, do não. Você faz a pergunta, a pessoa faz sim? Não. Eu acho desafiador. Eu acho desafiador. Né? É algo que eu tinha ouvido de um profissional que eu admiro muito, que tem pessoas que a gente tem que ensinar ela a fazer análise. Tem pacientes que chegam, e ele falou, tem paciente que chega e você tem que ensinar ele como que funciona a análise. Porque senão a pessoa ela sempre fica no raso. Tem pessoas que elas ficam no raso porque elas querem resolver um conflito, mas elas não suportam lidar com o conflito delas. Ainda não tem um ego fortalecido para falar daquilo que a incomoda. Não, porque isso aconteceu comigo. Teve uma sessão que a paciente falou, eu fico, tô com medo do que você vai pensar, do que eu vou dizer. Ela não estava preocupada no que eu ia pensar. Ela estava preocupada sobre como que ela ia dizer isso, aquilo estava afetando ela. Ela não suportava dizer aquilo que ela disse. Não pra mim. A preocupação era mais sobre como ela ia falar sobre aquilo do que como eu ia ouvir. E como eu ia ouvir aquilo não é importante pra ela. O conteúdo é dela. Então tem pessoas que elas não estão preparadas. Não tem ainda uma maturidade, um ego fortalecido para lidar com algumas questões. Daí ela fica nesse raso, assim, sim, não. Sim. Talvez, meu dia foi assim, meu dia foi assado, conversei tais coisas, fiz tal coisa, foi sempre assim. Caramba, então essa daí você acaba trabalhando muito mais com ela. Daí você tem que ter todo um molejo para poder desenvolver com a pessoa. Qual que é a diferença da... Um ponto só para enfatizar o que a Bia falou. Quando a gente fala de psicoterapia, quando a gente fala de análise, a gente tem que respeitar o tempo do paciente, né? Então, nós, enquanto profissionais, nós temos todas as ferramentas para isso. A gente reconhece quando é negação, a gente reconhece quando é resistência, né? Quando a gente entra num processo terapêutico, é muito difícil a gente parar 50 minutos do nosso dia para falar sobre nós, sobre as nossas questões, aquilo que a gente não quer lembrar, que a gente é ruim, que a gente falhou, né? Que a gente está num relacionamento abusivo, que a gente está num trabalho. A gente não quer falar. Muitas vezes, para muitas pessoas, esqueci, eu passei uma borracha, né? Não quero falar sobre. Meu marido é uma pessoa dessa. Ele fala, não vou falar sobre, porque se eu falar sobre, eu vou estar revivendo e sentindo novamente. Eu falo, não, mas você precisa falar, meu amor. Né? Porque há cura pela fala dentro da psicanálise. Então, nós, enquanto profissionais, nós temos todas as ferramentas para identificar. E a psicanálise, a psicoterapia, a psicologia, a gente tem muitos pacientes que chegam e falam assim, eu vou fazer terapia por 6 meses e vou embora. Dentro da população. Sociopatia está ali entre, acho que a última vez que eu vi, uns 4%. Então a gente está falando de uma porcentagem muito pequena. Por que eu estou falando isso para você? Dos que nascem para os que são formados, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente banaliza tudo. Tudo a gente generaliza.
Então a gente vê um cara lá que matou o menino lá, não sei de onde, fala psicopata. Sim. A gente generaliza, a falta de conhecimento faz a gente generalizar tudo. E não necessariamente aquele caso que a gente viu na TV de uma pessoa que matou o outro e tal, é um psicopata. Porque a gente está falando que 1% da população tá dentro desse transtorno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não só com isso, mas com todos os tipos de transtornos, né? Um exemplo. A gente tem uma tendência, uma mania de falar assim, quando a pessoa oscila muito de humor, que bipolar. Ela é bipolar, nem liga pra ela. A gente tá banalizando um transtorno emocional, né? A bipolaridade são 6 meses de hipomania, que é a parte mais agitada, geralmente a pessoa entra numa compulsão por compras e tal, e a gente tá falando no mínimo 6 meses no período depressivo, que a pessoa realmente tem uma... Então assim, a gente tá falando de 6 meses em alta e 6 meses em baixa. Então pra gente entrar num diagnóstico certo, pra gente falar sobre essas psicopatologias, a gente precisa ter muito cuidado e muita cautela, né? Porque o que eu vejo hoje é as pessoas banalizando. É igual o TDAH, todo mundo tem TDAH. Tem TDAH. É uma coisa que é verdade. Ela viu no Instagram umas características da pessoa que tem TDAH, ela se identifica e ela se... Tem TDAH. Ela já se domina uma pessoa com TDAH. Hoje em dia a gente Ou faz um teste de internet e eu tenho TDAH, porque no teste deu. E em alguns testes que a gente faz, todo mundo tem TDAH, porque a gente acaba se identificando. É por isso que o tempo mínimo para você poder ter o diagnóstico, o tempo mínimo é uns 6 meses, e você tem que passar com 3 profissionais, e esses 3 profissionais têm que dar o mesmo diagnóstico. Pra você concluir que você tem TDAH. Não é tão simples assim não, tipo, hoje eu acordei me denominando TDAH. Tem pessoas que falam que tem TDAH só pra poder justificar. Isso é um outro ponto importante. Às vezes a gente quer um rótulo pra gente usar como muleta, né? Então, porque eu sou o TDAH. Porque eu sou assim. Porque eu sou daquela maneira. E isso que a gente fala muito, né, do cuidado em rotular, em diagnosticar, né? Porque as pessoas, às vezes, a gente nem levanta nenhuma hipótese. A pessoa já chega e fala, sou depressivo. E aconteceu um caso dessa forma. Teve um paciente que chegou pra mim há um tempo atrás e ele chegou, sou depressivo. E eu, por quê? Não tenho ânimo, tal. Mas um fato muito importante foi que ele passou num clínico geral, num atendimento, de 20 minutos, e o clínico geral passou um antidepressivo pra ele e falou que ele tinha depressão. Então aí está o cuidado também da gente buscar um profissional correto, né, Bia? Da gente saber de fato aonde a gente vai, quem a gente vai procurar. Como a gente falou muito da dependência química, até para dependência química. Se a gente for buscar um psiquiatra, um psicólogo, é interessante a gente buscar uma pessoa que tenha conhecimento, tenha uma especialização nisso. Não que a minha formação, a da Bia, a psicologia, a gente se forma há 5 anos para ser psicólogos e a gente tem toda a bagagem, o preparo para a gente lidar com todos os tipos de transtornos. Mas você gosta de advogado, você vai ter a sua área. A gente vai afunilar, né? Então, eu vou lidar com isso, né? Vou lá, faço uma pós, uma especialização. Então, eu vou ter muito mais conhecimento para lidar com um dependente químico do que a Bia, que fez os 5 anos e tem uma visão mais generalista. Então esse paciente chegou pra mim com um diagnóstico de depressão, com remédio, e aí a gente foi trabalhando, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, faz um check-up médico, né, porque às vezes tem a questão de tireoide e tal, que traz os mesmos sintomas da depressão. Neurotransmissores. E foi o que ele fez. Ele foi e não era depressão, era toda alteração hormonal dentro do organismo e tal, e então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, então assim, é muita cautela, existem muitas dúvidas, existem muitas coisas na internet, né? Hoje a gente tem o Dr. Google. Excesso de informação também. Que as pessoas já chegam com diagnóstico. Quem deu? O Google, né? O Google às vezes só dá dias de vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre buscar um profissional, tentar sempre ao máximo saber o que você tem, os seus sintomas, e buscar alguém mais afunilado naquilo que você precisa. Eu acho que é essencial. Por isso que tem as especializações. 10 anos não existia. Então a gente tem os nossos nichos, a gente afunila para aquela área e a gente precisa... Por isso que eu falei pra você que hoje eu não atendo criança, porque tem as especializações, daí tem que se aprofundar mais para trabalhar na área infantil, e ainda não fiz isso. E o narcisismo? O narcisismo se encaixa onde? A pessoa nasce narcisista? Se torna narcisista?
Olha, eu vou te trazer na visão da psicanálise. Daí a Jaque pode trazer ainda outra área. Narcisista, ele é muito comum, mais comum do que o psicopata. Muito. Todos nós temos uma característica narcisista. Todos nós temos algo que a gente quer se sentir melhor. Porque tem vezes que você fala assim, narcisista, mas todo mundo tem um comportamento meio narcisista. Mas o narcisista, ele é a gente tem um momento na vida dele onde não houve um interdito suficiente no desenvolvimento, em uma fase do seu desenvolvimento infantil, onde ele não houve um interdito suficiente e a pessoa, ela cresceu com acreditando que aquilo que ela pensa é lei. Você acha que então... O narcisista, ele se vê como um rei. Você acha que com a criação que a gente está dando hoje em dia, então a gente vai formar mais narcisistas? Acho Porque do jeito que ela falou, nossa, eu tô vendo a próxima geração, cara. Mas assim, total, porque assim, o narcisista é um pequeno rei. Ele se acha um reizinho. Apesar de que atrás de todo narcisista há um contexto de insegurança, né? O narcisista, ele meio que não, ele diminui o outro para se sentir superior. O psicopata, ele não precisa disso, ele sempre vai subjugar as pessoas. O narcisista, ele precisa que as pessoas estejam menos do que ele, então ele vai usar de toda uma manipulação para te colocar em um lugar de inferioridade para ele se sentir superior. Mas é um momento do desenvolvimento infantil onde não houve um interdito suficiente para que ele colocasse ele no lugar, tipo, olha, aqui quem manda não é você. Aqui a autoridade sou eu. Geralmente isso acontece é muito comum, né? Quando entra o pai na relação, aquele que faz o papel do pai, que o pai demonstra autoridade. Então, quando não tem isso, não tem esse momento onde é colocado uma autoridade sobre a criança, ela pode crescer com essa personalidade narcisista. A Bia falou certinho, só que aí eu entrei de novo com uma questão importantíssima. A banalização de tudo. Existe o transtorno de personalidade narcisista e existe as pessoas que têm traços narcísicos. Isso. As pessoas com traços narcísicos não necessariamente são narcisistas, né? Porque o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno. De volta para a psicopatologia. Eu recebi há um tempo atrás um paciente que assim, eu vim aqui porque a minha esposa tá falando que eu sou um narcisista. Aí a gente tá indo, fomos. E sim, ele tem traços narcísicos, né, de se achar inteligente, né, e tal, mas a gente ainda nem entrou num fechamento de diagnóstico, mas tá longe ainda de a gente entrar. Mas essa é a minha preocupação, porque as pessoas acham que tudo é transtorno e tudo é narcisista. É narcisista, então tem traços narcísicos. Então, traço narcísico é aquela pessoa que se acha última bolacha do pacote, meu Deus, que não tem interdito. Mas o que acontece? A pessoa que ela realmente é uma narcisista, ela nem chega na terapia. Porque é boa demais, ele é superior demais. Não precisa de ajuda. Sim, níveis assim, absurdos, isso. Então não precisa de ajuda. E foi até essa pauta que eu entrei com esse paciente, falei assim, olha, se você fosse realmente um narcisista e tivesse esse transtorno, eu nem aqui você chegaria. E, enfim, algumas falas dele, que ele se vê, né, como uma pessoa tal, mas depois ele também vê que ele precisa melhorar. Então aí a gente apega que não é um transtorno de personalidade narcísica, são traços narcísicos. Né? Então, algumas pessoas são mais, outras pessoas são menos, mas em algum momento da nossa vida sempre vai ter alguma questão que a gente vai estar demonstrando esses traços. Entendi. Hoje, com toda a sua bagagem, o que você tem para dizer pro pessoal que tá iniciando esse processo ou que tá buscando ajuda? Olha, a pessoa que busca ajuda, ela é uma pessoa muito vitoriosa. Porque assim, nós somos ensinados, muitos de nós foram ensinados que você tem que ser uma pessoa forte. Você não pode demonstrar fraqueza.
Você não pode ser uma pessoa que se abale. Então, quando você busca ajuda, você reconhecer que você é uma pessoa vulnerável, que você precisa de alguém para mostrar os seus pontos. Então, eu acho isso muito bacana. A pessoa, quando ela chega na clínica, independente de qual seja a questão dela, só o fato dela estar buscando já é admirável. Mas um conselho que eu dou para uma pessoa que está começando a estudar, também, só comece. Só comece. O tempo, ele vai passar para qualquer um. O tempo, ele vai passar. Então, que passe com você fazendo alguma coisa que você goste. E que aquilo que você goste, você venha também ser uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Então, só comece. Não tenha medo. Ou vai com medo mesmo. Se você tá com medo, vai com ele mesmo. Vai com medo mesmo. Né? Só não deixe esse medo tomar conta da sua vida. Né? E se você está vivendo um processo de um relacionamento abusivo, se você está vivendo com dependência química, ou baixa autoestima, ou dependência emocional, que são questões assim que são muito comuns, busque ajuda, porque é difícil uma pessoa sozinha sair dessa situação. Eu só saí dessa situação e consigo falar assim abertamente porque eu tive número de pessoas para estar me ajudando nesse processo. E sozinho a gente não consegue ter um olhar amplo sobre nós. É como se você estivesse dentro de uma caixa querendo enxergar aquilo que está fora e você não consegue. Você é impotente, é limitado. Você precisa de uma ajuda profissional, uma ajuda competente para te mostrar aquilo que sozinho você não enxerga. Mas comece. Não tenha medo. Não se deixe vencer pelas suas crenças, pelos seus limites. Esse é o conselho que eu te dou. Independente da idade que você esteja, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. E se for para ver a sua vida passar, veja fazendo algo que você ame. Porque quando você faz algo que você ama, você nunca tá trabalhando ou tá se esforçando. Você faz com prazer. E quando você faz algo com prazer, você faz melhor. Tudo flui de maneira melhor. Esse é meu conselho. Fica aí. Bom, galera, essa foi a história da Bianca. Eu espero que vocês se sintam motivados, que vocês possam procurar ajuda. Não só ajuda, que se vocês estão se formando, que vocês saibam que é um processo difícil, que vocês vão ter que aprender a lidar com vocês primeiro, para vocês poderem depois lidar com as pessoas. E que isso sirva, sabe, para o seu momento. Às vezes você está num momento difícil, procure ajuda. Eu acho assim, o primeiro passo é procurar ajuda. Não tem ninguém melhor do que o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista. Eles vão realmente te ajudar e tratar aquele emocional. Não tenta achar que dá para fazer sozinho, porque chega um ponto que você não consegue. Você precisa passar isso para frente. Então é muito importante vocês procurarem um profissional para que ele possa ali ajudar vocês a instruir, para que vocês passem aquele caminho e consigam prosseguir a sua vida. Não deixe estagnar. O importante é prosperar. Altas e baixas todo mundo tem, mas o necessário é que você trate aquilo que vem de vocês. É isso aí. Morada 86 na área. Muito obrigada.